Oiê, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre saúde, bem-estar e estética, onde você terá muito assunto interessante, relevante, mas principalmente a nossa essência é ajudar outros profissionais da área da saúde a ter uma carreira profissional de sucesso. Aqui, algumas pessoas me conhecem como Jéssica Parmesan ou Doutora Jéssica, ou até mesmo como a Jéssica, atleta de fisiculturismo, a Jéssica, sócia do Instituto Vital Edu, mas hoje porque eu vou falar que eu trouxe um convidado especial para hoje, mas nós viemos trazer um pouquinho de um assunto que não tem como começar sem ser esse assunto, né, sobre a nossa história. Então, hoje eu poderia estar trazendo para vocês sobre carreira profissional, sobre procedimentos da área da saúde, reabilitação, estética, literalmente como construir uma carreira de sucesso, construindo um bom marketing, um bom financeiro. Mas hoje a gente veio falar sobre a minha história, sobre a história dele, sobre a nossa história ali e principalmente como a gente está traçando aí essa carreira junto como sócios. E hoje eu estou aqui com o Caio. Seja muito bem-vindo, Caio. Tudo bem, amor? Maravilha. Um prazer estar aqui, né? Essa é a nossa nova etapa aqui na nossa vida. É um prazer estar aqui, um lugar lindo, maravilhoso. Sim. E vai ser muito gostoso esse bate-papo para a gente poder passar um pouco da nossa vida, da nossa história. E estamos aqui para o que der e vier. Exatamente, isso mesmo, isso mesmo. Gente, como vocês perceberam, né? O Caio, ele é o meu sócio, não só na empresa, mas também ele é meu sócio na vida. É meu marido, e não tem como a gente não falar um pouquinho, né, sobre a nossa história, porque o Instituto Vital Edu, que é onde nós somos sócios, tem a nossa história, tem a nossa essência, tudo que de experiência boas e ruins que a gente já passou, tem ali o nosso legado, porque a gente quer contribuir com outros profissionais que estão começando a carreira ou estão migrando de uma carreira para entrar na área de saúde. E tudo que a gente tem de ferramentas, de ideias para somar aí com esses outros profissionais, a gente está trazendo aí no Instituto, né? E eu já vou deixar uma pergunta aqui, né? Eu acho que é uma pergunta que várias pessoas me fazem, porque sempre vê o Caio junto comigo ali, construindo tanto a carreira na clínica, quanto nos campeonatos, né? Que o Caio vai em todos comigo. E aí eles perguntam assim: quando o Caio começou a namorar com você, ele imaginava que você era desse jeito? Ele imaginava esse cenário? E aí, essa é a questão, né, amor? Você imaginava, quando a gente começou a namorar, bem no comecinho, Sim. que a gente estaria nesse local que a gente está hoje? Não imaginava, porque, assim, nós construímos muitas coisas juntos, né? Foi etapa, né? Desde quando a gente saiu lá de Tupã, mas não me imaginava estar aqui hoje nessa posição, gravando um podcast com você, acompanhando a sua trajetória, não só no fisiculturismo, mas a sua carreira profissional, a sua evolução profissional, como pessoa, como professora Jéssica, como atleta. Não imaginava tudo isso que a gente está vivendo, né? Eu também estou vivendo um momento maravilhoso também, profissional, na minha carreira lá, como administrador, gerente de vendas, e é maravilhoso compartilhar isso com você, né? Tá aqui, poder transmitir um pouco aí da nossa essência, tudo, da nossa experiência de vida, tanto profissional como pessoal, e não imaginava estar aqui hoje, com certeza não. A gente, né, construiu, assim, um relacionamento muito gostoso, uma carreira também, né? Nós dois juntos aqui, mas não imaginava não, com certeza. Eu também não, gente. Claro que, assim, a gente já, no começo do namoro, aconteceu muita coisa, gente, mas a gente já tinha essa expectativa, né, de mudar de cidade, de tentar uma carreira nova, mas não imaginava realmente estar aqui agora com vocês, nesse estúdio maravilhoso, nosso amigo Rafa, né, nosso parceiro também aí, que vem somando com a nossa carreira. E tá lindo, viu, gente? Tá lindo, tá se você precisar gravar um ambiente gostoso, né, acolhedor, Sim. né, lindo, maravilhoso, tudo isso aqui, nossa... É um sonho. Um sonho, nossa, sonho. O Rafa merece, uma pessoa muito bacana que sempre vem Rafa, acompanhando, também. a esposa dele, acompanhando a sua trajetória, tudo, dando todo o suporte, o apoio que a gente precisa, e é Exato. incrível, Nossa, merece. Muitos conselhos, a gente troca muitos conselhos. Sim. E eles foram um dos apoiadores daqui, né? Ele falou, não, vocês têm que ir lá, tem que gravar,
gravar, vai dar super certo. Conta a história de vocês. Eu falei, então, é que a nossa história, né, tem tantas camadas que eu não sei se a gente vai ser cancelado. Ou se vai dar super certo. Mas, e agora, você falando todo esse enredo, e que a gente vai falar um pouquinho da nossa história, eu queria saber, assim, do fundo do meu coração, agora é uma pergunta pessoal, tá? Antes da gente namorar, a primeira vez, assim, que você me viu, primeira vez que lá na loja, quando você me viu, o que passou na sua cabeça? Eu acho que foi paixão à primeira vista, né? Eu tava passando ali correndo, já vi você, tudo. Foi paixão, assim, à primeira vista, já olhei você de uma forma diferente e foi isso. Foi maravilhoso poder te encontrar naquele momento. Você saindo de um relacionamento, eu também, e a gente pôde se encontrar ali, trocar experiências, tudo, conversar bastante. Foi muito bom. Gente, mas foi correndo mesmo. Foi correndo, subi a escada, correndo, já olhei ali, vi aquela ruiva ali, falei, nossa, quem que é essa pessoa? Quem que é essa doida aí? Linda aqui, ruivona, né? Não, foi literalmente correndo, né? Eu lembro exatamente a roupa que você tava. Assim, eu cheguei para treinamento na loja ainda, e aí você veio correndo. Você tava com uma blusa azul, uma calça jeans e um tênis colorido. Eu acho que é aquele... Ai, não vou lembrar. Que é um meio cheio de... meia cor cinza. Parecia uma cortina, né? Parecia uma cortina, na verdade. Era um vinho, né? Meio com bege. Tinha várias cores, assim, o tênis. Eu lembro até hoje, usava esse tênis. E ele veio correndo... Não, ele veio correndo e freou. Quando ele me viu, ele freou. Aí ele subiu a escada correndo. Aí eu escutei um descendo, correndo de novo a escada. No fim da escada, ele parou de novo, me olhou e foi correndo. Não, mas calma aí, que a gente vai chegar nessa fase aí, que foi engraçadíssima, né? E aí, gente, antes de chegar nessa fase, eu acho interessante começar na minha história. Depois a gente vai complementar com a do Caio no exato momento que a gente se conheceu, que foi esse corre-corre no trabalho. Mas não tem como, eu sempre falo para os meus alunos, né, quando eu estou me apresentando lá na sala de aula, não tem como eu falar da Jéssica que eu sou hoje, né, fisioterapeuta, também nutricionista, sou atleta de fisiculturismo, tenho 3 pós-graduação, uma delas é dermatofuncional, que é onde que eu atuo, ali na clínica. Tenho o meu mestrado, né, que também foi aí uma conquista junto, mas não tem como eu falar sobre tudo isso que eu conquistei sem falar da minha família. Com certeza, família maravilhosa, origem incrível que você tem de batalha, de força, de dedicação. Eu acho que é uma história maravilhosa que com certeza deve ser contada aqui, porque a sua história, ela me espelha também, entendeu? Poder olhar, ver a mulher que você se tornou, tanto profissional como pessoa. Você tem uma história incrível e eu admiro toda a sua trajetória. E conta pra gente aí essa história. Não tem como mesmo sem falar dos meus pais, né? O meu pai... Meu pai, ele é aposentado por invalidez, né? Desde muito novo, ele teve poliomielite. Aí foi quando a família, com muito custo, conseguiu, né? Com laudo médico, comprovações, exames, conseguiu ter ali o afastamento, que a gente chama de aposentadoria, né? Pela invalidez dele. Quando ele chegou na fase de adulto, de adolescência para adulto, ele sempre fazia ali alguns bicos junto com meu avô, que também sempre foi pau para toda obra. Então, eles faziam reparo de fogão, geladeira, mudança, né? De montar guarda-roupa, desmontar, amolar alicatinho, arrumar a panela de pressão, tudo que tinha para fazer, meu pai reparava. E... quando ele entrou nessa fase ali da adulto dele, ele foi para Tupã. Se não estou enganada, meu pai era de Garça. Foi para Tupã visitar um tio meu, que já era casado com uma tia minha. E esse meu tio recebeu ele. E, por coincidência, minha mãe também estava voltando de São Paulo para Tupã. E Tupã é a nossa cidade natal, né? Meus avós também é de lá. E minha mãe estava voltando de São Paulo, onde ela foi viúva muito jovem. Então, ela estava grávida da minha irmã e tinha mais 2 filhos pequenos, né? Meus irmãos. E aí foi onde que ela conheceu ali meu pai, né? De vizinhos. E, por coincidência, o meu tio, que ele foi visitar, ele é irmão do meu pai. E a minha tia, que é a esposa dele, é irmã da minha mãe.
E aí Tudo deu tudo entre certo. família, Tudo né? certo. Foi tudo maravilhoso. Aí foi onde eles se conheceram, né? Começaram a namorar, se casaram. Eu vim de Rapa do Tacho. Então, o meu pai entrou ali numa família que tinha 3 crianças, mais uma que eu vim de surpresa, né? E só que como a gente tinha ali as dificuldades, né, principalmente questão de moradia, comida, vestimenta, foi onde que ele intensificou aí essas questões de arrumar, de fazer os reparos. Sempre trabalhando com móveis usados, né? E até hoje, assim, ele faz ainda esse trabalho. E minha mãe, ela sempre foi empregada doméstica, sempre trabalhou ali em casa de família, onde tinha um médico, um dentista. E quem sempre me olha, né, pergunta se meus pais são da área de saúde. E não são. Eles nem entendiam ali sobre como fazer uma faculdade, né, como ser um profissional da área de saúde. Até hoje, minha mãe me fala que eu sou fisioterapêutica. E eu falo para todo mundo, né, que eu sou fisioterapêutica. E aí foi quando eu iniciei ali minha adolescência, né? Nunca passamos fome, nunca passamos necessidade, né? Mas a gente queria muita coisa, mas não podia. Mas meus pais, minha família em geral foi maravilhosa, assim, que a gente sempre compartilhava uma coisa um com o outro e a gente nunca passava necessidade. Quando eu entrei na escola, a gente estava ali numa escola pública. E eu tinha muitos amigos, né? Muita proximidade ali com vizinhos. A gente ia conversando, voltava conversando. E teve uma amiga minha que virou ali mais do que amiga de infância. Virou amiga, assim, de almas, né? Que é a Fernanda. E a gente continuou ali até o encerramento do ensino médio. Ela seguiu a carreira dela ali estudando. E eu fui trabalhar na área do comércio. Que eu já fazia ali alguns bicos, né? Principalmente como menor aprendiz, mas fui efetivada quando acabou a escola. E foquei nisso, trabalhar, né? Eu já tinha encerrado os estudos. E aí a gente se reencontrou, eu e a Fernanda e o Danilo também, que agora são casados, mas na época eles namoravam. Até fui cupida desse casal. E aí foi quando a gente combinou de comer um lanche e a gente conversando sobre vida, sobre carreira. Ela falou assim: e aí, Jéssica, e você? O que você decidiu fazer de sua vida? O que você vai fazer? E eu falei assim: olha, Fer, acho que nada, né? Vou trabalhar porque meus pais não têm, assim, condições de me ajudar a fazer uma faculdade. Eu também, né? Eu estava focada ali em tirar uma carta, comprar celular, que eu não tinha na época. Isso lá em meados de 2013, 14. E ela falou assim: não, você tem que estudar, você tem que procurar alguma coisa assim que você gosta. E aí ela falou: ó, tem algumas possibilidades de você fazer uma faculdade, né? Além de você ir lá tentar negociar por bolsa, por trabalhar no comércio, tenta também ver o ProUni. Só que, como eu estudei numa escola onde a gente é direcionado para o comércio, né? Para a carreira profissional, não para situação acadêmica, eu não sabia o que era ProUni. E aí ela falou assim: não, pesquisa, vai para casa, pesquisa, vê o que você gosta de fazer, o que vai surgir ali um amor no seu coração e pensa e reflete. Fui para casa depois desse lanche, né? Ainda eu achei que ela estava ficando doida, porque eu não ia ter condições. E aí eu fui pesquisar sobre. E realmente foquei ali em fazer o Enem e tentar o ProUni. Até então não sabia para onde eu ia, né? Até que Tupã não tinha muitos cursos na época, não tinha muita faculdade. E o pouco que tinha, o forte era direito, administração, engenharia, e eu não me identificava nessas áreas, né? E aí eu fui lá, tentei o Enem, fiz a prova, melhor dizendo, tentei o ProUni, em um curso lá, não vou lembrar corretamente qual era o curso, mas eu fui na faculdade, conversei com a moça da secretaria, eu falei assim: olha, eu queria tentar o ProUni, assim, tal, nesse curso. E aí não deu certo por conta da pontuação, não foi o suficiente. E aí foi quando eu desisti, fui embora. Isso foi mais ou menos no finalzinho do ano, fui embora, desisti. E aí eu falei assim: quer saber, eu vou decidir primeiro o que eu vou fazer e depois eu vou voltar ali na faculdade. Quando eu fui para casa, quem é da nossa época sabia que tinha muito sorteio no rádio. Sorteio de cesta básica, sorteio de cesta de Dias dos Namorados, sorteio de se encontrar com uma banda que ia cantar na cidade.
E aí a minha irmã participava de tudo. Minha irmã ligava o dia inteiro para participar, para ganhar as coisas. Nossa, ganhava de tudo, gente. Piercing de dente, aquele brilhinho que colava. Nossa, ela ganhou uns 10. E aí foi quando ela ganhou ali uma bolsa, um desconto, não vou lembrar muito bem, em um curso no Senac lá de Tupã. E você poderia escolher qual que era o curso. E ela falou assim, ó, já que eu tô fazendo um, eu vou te dar o outro e você se inscreve lá. Aí até que deu tudo certo, eu escolhi ser balconista de farmácia. E lá nesse curso a gente aprendeu desde cuidar do medicamento, armazenar, ler bula, atender literalmente o balcão. E no instituto, naquele local da escola, não tinha laboratório. E a professora fez um grupinho lá dos alunos, durante o decorrer do curso, para conhecer os laboratórios de uma faculdade da área da saúde. E foi onde que a gente foi no laboratório conhecer, e os professores se reuniram, começaram a apresentar os cursos todos que tinham lá naquela época, que não era muito. Eu acho que era fisioterapia, enfermagem e psicologia. E aí eu falei assim, não sei se eu me identifico e tal. E aí o que me chamou mais atenção, né, que foi o professor que apresentou, foi a fisioterapia. Eu falei assim, interessante. E depois que eles apresentaram o curso, veio a secretária ali da portaria falar sobre os tipos de bolsa. Quem trabalhava no comércio tinha bolsa, né? Tinha o ProUni, tinha o FIES. E aí ela me reconheceu, porque eu fui ali uns meses atrás, né, perguntar sobre. E ela me reconheceu e depois ela me abordou na hora de ir embora. E ela falou assim, você tentou o ProUni, né? Não deu certo. Eu falei assim, não deu, tal. Mas eu ainda estou decidindo, eu gostei do curso de fisioterapia. Ela, tenta o FIES. Aí eu falei assim, não, aí tem que tentar o Enem de novo. Ela, não, vamos pegar a nota que você tem agora, a gente vai ver se encaixa tudo certinho, a gente faz a documentação. Se der certo, você entra no curso já o ano que vem. Eu falei, vamos tentar, né? E foi onde que deu certo. Aí a gente fez o FIES e eu consegui entrar ali no curso da fisioterapia para cursar. E aí foi um sonho, né? Eu virei a chave, como dizem meus amigos. Eu comecei a ser estudiosa, a se interessar pela área de saúde, sobre querer ler mais sobre. E eu gostei tanto que lá na faculdade tinha sempre algumas provinhas, né? De como você poderia estar ajudando um professor, um docente. E aí eu passei 3 anos consecutivos como monitora de anatomia, que é até a matéria que eu dou hoje, né? E aí eu amei ajudar ali os outros alunos a entender sobre anatomia, memorizar para a prova. E quando todo mundo falava assim, você vai ser uma ótima professora, eu falava, não, gente, eu não vou ser professora. E aí deixou uma sementinha lá. E foi quando eu continuei a faculdade, na verdade eu encerrei em 2019 a faculdade de físio, fiz lá a colação, tudo. E foi na onde que eu falei, agora eu preciso trabalhar, preciso começar ali a pagar o FIES, ou melhor, me planejar para pagar, porque na época, se eu não estou enganada, era 1 ano e meio depois de formação para começar a pagar. E aí foi quando eu falei, eu quero pagar a faculdade, pagar o FIES com o dinheiro da fisioterapia. E aí eu falava assim, olha, aqui a cidade é pequena, né? Tinha lá 80 mil habitantes na época. Falei, eu quero trabalhar ou numa clínica ou literalmente conquistar um dos meus clientes. E eu não estava me sentindo à vontade na cidade, né? Cidade pequena, do interior, né? Um pouco limitada também, isso, né? Não pra sei. Carreira profissional. Eu estava me sentindo meio limitada, não sei te dizer assim com todas as palavras. Aí eu falei assim, eu quero viver algo novo. E aí, nessa época, né, já estava solteira, estava realmente decidida a trabalhar na minha área. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou embora. Só que eu tinha uma pressão, assim, uma preocupação de ir embora, ir para outra cidade, até para fazer faculdade eu tinha essa preocupação também, de deixar meus pais, meus irmãos lá, e acontecer alguma coisa, eu estar longe e não conseguir chegar. E por isso que eu decidi fazer faculdade em Tupã, para não ir para longe. E aí foi quando eu conversei com a minha mãe. Ela falou, você tá besta, ficar pensando nisso, só as coisas que você fica pensando. Você tem que trabalhar mesmo, você estudou para isso, vai atrás. E aí meu pai, ele ficou meio assim, ele falou, não, é isso mesmo, sua mãe tem razão, tal. Você tem que ir tentar, mas não vai muito longe não. Aí foi quando eu falei, ok, então eu vou me preparar para fazer essa mudança. Comecei a vender algumas coisinhas que eu tinha em casa.
comprar outras ali, utensílio de cozinha, essas coisinhas, jogo de cozinha, jogo de quarto. Comecei a fazer as minhas malas. E aí, todo dia que eu tava mexendo lá nas minhas coisas, meu pai abria a porta e falava, você vai mesmo? Eu falei, eu vou. Ele, pra onde? Não sei. Louco pra você não ir também, Louco, né? bem isso. E aí, foi quando eu não tinha dinheiro. Nessa época, eu sempre trabalhei, como eu falei, na área do comércio. Eu trabalhei numa empresa ali também do marketing digital, onde que eu aprendi muito. Mas, na época do estágio, eu fiquei período integral na escola, na faculdade. E aí não tinha como eu fazer ali o trabalho fora da faculdade. Eu fazia um bico ali junto com a minha mãe, né? Na parte de um restaurante que a gente tentou abrir, mas não deu certo. Mas era no período da noite. Mas também não entrou muito dinheiro. O pouco que entrava, a gente pagava a conta. E aí foi onde que a gente decidiu fechar mesmo. Então, não tinha nenhuma reserva. Como eu falei, meus pais também não conseguiriam me ajudar ali a fazer uma mudança, né? Comprar as coisas da mudança. Sim. Então, eu falei assim, agora eu preciso arrumar um serviço. Falei, mãe, é o seguinte, eu vou arrumar um serviço no comércio. Qualquer coisa que aparecer, eu vou aceitar. Ela falou assim, pode ser. Aí, entrega currículo, eu vou ver se algumas amigas minhas da igreja sabem, né? Eu falei, isso, mãe, nem que seja de faxineira. Vou arrumar qualquer coisa ali. Preciso juntar uns trocos pra rapar. Rápido, dinheiro rápido. E aí, eu falei assim, o que aparecer eu aceito. Mas eu coloquei uma meta na minha cabeça pra eu não entrar numa... Zona de conforto, Isso, uma zona de conforto. Já traçou uma meta, um plano... E falou, vou executar, e pra não acomodar, pra né? Não acomodar, com certeza. Pra não entrar ali... Você sempre foi muito decidida, né? Muito... Vou fazer, tá? Eu admiro isso muito em você também, essa decisão sua. Às vezes dá até medo um pouco, mas é incrível. Exatamente, essa é a coisa, dá medo, entendeu? E aí eu fiquei nesse anseio de dar certo ou não, né? Mas falei, primeiro vamos arrumar um dinheiro e depois eu decido pra onde eu ir, porque eu nem sabia pra onde eu ia. E aí foi na onde que eu fui chamada para uma loja de material de construção para ser caixa. Então, lá minha meta era ficar no caixa por mais ou menos uns 2, 3 meses, a juntar esse dinheiro, pedir para sair. E até mesmo durante a entrevista, né, eu relatei isso para ela, porque a psicóloga da empresa, ela perguntou qual que é o seu objetivo futuro, né? O que você deseja. E eu fui bem clara com ela. E ela super aceitou, porque ela precisava ali, com pressa, entrar uma pessoa ali no caixa. E foi na onde que ela me chamou, demorou um pouquinho. Ela me chamou para fazer ali o treinamento, mas logo eu fui efetivada. E nessa empresa de material de construção, foi onde que eu conheci o Caio, né? O Caio já estava trabalhando lá. E foi onde que esse corre-corre aí que a gente falou, de subir escada, descer escada, no troca de olhares. Foi nesse exato momento da minha vida que eu estava ali tentando construir o meu caminho, né? Estava focada, realmente não estava pensando nada de relacionamento, até porque eu não queria que outra pessoa ali pudesse mudar os planos dela. Então, eu falei assim, não, eu vou focar no meu objetivo sozinha e vou correr atrás tudo sozinha. Era o que eu tinha na minha cabeça, né? Ainda bem que eu fui insistente, então, né? Exatamente. E aí foi quando eu conheci você, né? Mas não dá pra eu continuar agora, amor. Daqui pra cá você tem que falar um pouquinho da sua também. Tá. Conta aí pra gente. Eu sou o Caio, eu sou o filho mais velho de 3 irmãos, né? Eu tenho 2 irmãs mulheres, a Camila e a Carol. Minha mãe, meu pai já é falecido. Eu tenho uma formação técnica em gestão comercial. Hoje eu atuo o cargo de gerente de vendas em uma loja de tintas aqui de Marília. Mas a minha carreira profissional ela começou ali já em São Paulo. Eu trabalhei em 2 setores administrativos. Um foi em um hospital, na parte de faturamento de um hospital de uma rede particular. E depois eu trabalhei num escritório de contabilidade. Acho que eu fiquei em São Paulo em torno de 5, 6 anos, né? Eu tive essa carreira profissional lá mais ligado à administração, né? Aí foi quando meu pai descobriu, né? Ele teve o diagnóstico, né? Em Alzheimer. Aí eu decidi, né? Voltar para casa, para estar mais próximo da família, para estar acompanhando mais de perto. Até mesmo porque a gente não estava vivendo um momento financeiro muito bom. Meu pai tinha
já tinha vendido a casa, que era própria, né? Para tentar... Quando ele teve o diagnóstico... Quando ele teve o diagnóstico. Ele tinha quantos não, anos? ele vendeu a casa antes do diagnóstico. Tá. A gente Sim. ainda não sabia do Alzheimer, ele vendeu a casa. E aí, logo, meses assim que ele vendeu a casa, já veio o diagnóstico, né? Aí eu optei por voltar para Tupã, para estar mais perto. Ele era jovem, né? A idade jovem, dele era... 59 anos de idade, ele foi diagnosticado, isso, com Alzheimer. Era uma idade ativa, vamos dizer assim. Ativa, meu pai trabalhava, era caminhoneiro, viajava, trabalhava com vendas também ali na cidade, negócios, picaretagem, essas coisas, ele gostava de fazer muito. E foi quando teve esse diagnóstico que eu resolvi voltar para casa, né? Para estar mais próximo, até mesmo porque o momento financeiro não era bom. Meu pai sempre foi a renda principal da casa, né? Sempre desempenhou o papel ali de provedor, tudo. Só que aí tava passando por um momento difícil, né? Financeiramente, também a questão da saúde. E eu resolvi voltar para casa para estar dando um suporte, né? Emocional, tentar fazer algo financeiro também. Tanto que a minha mãe voltou a trabalhar também nesse período, né? Minha mãe sempre cuidou da casa, mas nesse momento ela teve que voltar a trabalhar para também estar dando um conforto maior para toda a família. E meu pai também ele não conseguiu o afastamento de início do governo, né? A aposentadoria demorou alguns anos para conseguir se aposentar. Comprovar o laudo, né? Documentação. Exato, foi todo um transtorno ali, mas a gente se uniu, né? Nesse momento, procurou estar junto ali um do outro. Voltei para Tupã, né? Comecei a trabalhar na Claro, só que também ali não tinha uma boa renda financeira também, não dava, porque a gente estava pagando aluguel, a gente morava ainda no mesmo bairro, que era um bom bairro da cidade, e o aluguel era caro. Foi quando eu decidi trabalhar com foto, né? O mercado de Tupã, lá na fotografia, Tupã é conhecida como a capital da foto, né? Muitas empresas, você já trabalhou também, né? Gente, já trabalhei. A cidade de Tupã tem muita empresa, ligada à fotografia. Hoje a gente não sabe pelo tempo que a gente está morando aqui, né? Mas antes, eu trabalhei um bom tempo. E só para contextualizar, muitas empresas tinham lá em Tupã a sede, mas os eventos eram sempre em outros estados. Tanto que a gente trabalhava no Nordeste, né? Nossa forma de trabalho era recordações, fotografias, quadrinho, né? A gente trabalhava muito na Bahia. E meu primo, ele resolveu abrir essa empresa, né? Junto com o cunhado dele e o irmão do cunhado dele, né? O meu primo ia ficar na parte administrativa, na compra de materiais. Eu e o Ney, a gente ficou na venda. E o irmão dele... Depois ele passou a fechar contrato e fazer essas fotos, né? Aí era um mercado que oferecia uma renda financeira muito boa. Eu conseguia ter uma renda... Às vezes a gente ganhava mais até que, às vezes, um gerente de banco, dependendo do mês de venda. E era o que minha família precisava, né? Só que no começo foi muito, assim, difícil, né? Poxa, será que eu vou conseguir, né? Difícil sair, pegar a estrada, dias ausentes. Então, bateu aquele medo, né? Aquela insegurança. Mas foi maravilhoso, eu vivi 6 anos, foi uma experiência incrível. Eu pude me deparar com diversas coisas assim que cortam o coração, né? Trabalhar no Nordeste, região mais carente, o povo, nossa, maravilhoso, entendeu? O pouco que eles têm, eles são dispostos a dividir. Então, acho que foi uma escola, era aquela venda de porta em porta, né? Eu batia a palma lá para oferecer o meu trabalho, a fazer a minha venda. Então, você conhecia diversas histórias de vida, né? Você não estava ali, às vezes, só para vender. Você, às vezes, se deparava com histórias de vidas incríveis, né? De um povo batalhador, sofredor, mas, assim, que encara as coisas de cabeça em pé, né? É mudar até a sua perspectiva Isso, de eu acho que as ali coisas. eu tive uma mudança tipo de postura de vida mesmo, porque até então eu tinha uma vida confortável, eu tinha uma família que tinha uma boa renda financeira, entendeu? A gente nunca passou nenhum tipo de dificuldade, entendeu? A partir desse momento a gente não passou dificuldade, mas o padrão de vida caiu muito, né? E essas viagens também, nesse período de 6 anos lá trabalhando no Nordeste, fez eu enxergar a vida de uma outra forma, né? Tipo, de ter, assim... Não que eu não era uma pessoa mais humilde, mas de ter um pouco mais de humildade, de agradecer as pequenas coisas da vida, né? Eu acho que esses 6 anos foram transformadores. Eu agradeço na minha vida cada dificuldade que a gente já passou em relação a isso, até mesmo na doença do meu pai. Isso fez a gente se unir mais como família. Me fez evoluir como pessoa, me fez evoluir profissionalmente também, porque foi uma escola de vida, né?
o trabalho não era fácil, né? Ficar longe de casa, longe da família. Meu pai vivendo todo esse momento. Mas foi enriquecedor, né? Tipo, pude amadurecer muito como pessoa, como profissional, né? Aí depois acabei voltando, fiquei vendendo 3 anos, fechei contrato também e fotografei por 3 anos. Também fui fotógrafo, viu, Rafa? Pude desenrolar um pouco, mas não sou profissional como o Rafa, né? O Rafa é profissional, Olha, gabaritado, eu não vi né? essas fotos, não sei como que tá, Não, viu? pode depois conhecer lá o Rafa, lá o instituto dele, o lugar é lindo, ele apresentou tudo pra gente aqui, que lugar maravilhoso. Sim. E é isso, foi tudo perfeito, né? Essa história de vida, assim. E vamos dizer assim, foi duas vertentes, né? Porque quando você foi morar em São Paulo, todo mundo estava bem, de Todo saúde, mundo bem, estável, saúde boa, né? vida As financeira meninas boa. estudando. Às vezes o suporte financeiro que precisava, a família dava também, né? Tipo, sempre teve o suporte financeiro do meu pai. Por isso que não hesitei em voltar, né? Família, eu acho que pra mim é a coisa mais importante que tem na vida. E voltei para casa, procurei tentar ser o chefe da casa, procurar ajudar no que fosse preciso. Fiquei esses 6 anos aí em prol da família, né? E faria tudo de novo, ficaria 10, 20, 30 anos sem problema nenhum. Só que aí eu acabei tendo que parar de viajar, porque a doença ela acabou avançando, né? A minha irmã, na época, ela estava fazendo faculdade, administração na Unesp, só que também ela estava com uma carga emocional muito grande, né, em cima dela, né? Ter que cuidar do meu pai, ter que estudar. O Alzheimer não é uma doença fácil, você que é da área da saúde sabe mais do que ninguém. É uma doença, né, degenerativa, que ela afeta o seu emocional, né? Da família, tudo. Ainda mais imaginando assim, que é um pai, né? Um pai, né? A gente Com olha certeza. ali, claro, nós que somos da área da saúde, a gente olha o paciente, mas por trás do paciente tem ali a família, aquela imagem, né, que você sempre guardou, né, que é um pai ativo, que trabalhava, brincava Sim. com todo mundo. Ainda mais ele, que era um pai maravilhoso, incrível, presente, Sim. né? E todo mundo fala, gente, que quando a gente olha assim o Caio, até me emociono, eu vou tentar não chorar. Lembra muito o César. E quando eu conheci o Caio, eu consegui presenciar um pouquinho do César. E, gente, mesmo com o Alzheimer, ele sempre brincava. Então, o Caio falava, vamos dançar. E ele ficava... Não, ele entendia ali que tinha um homem, né? Ele ficava, não, ele vinha e me puxava. E foi um curto período ali que eu tive Contato o com contato ele, com sim. ele, né? Mas realmente a gente tem duas vertentes. A gente tem uma pessoa com o Alzheimer, que você tem todas as limitações de cuidado, literalmente, né? Para dar banho, acompanhar, conversar, dar alimento, medicamento correto. E fora, assim, os reflexos do A Alzheimer. agressividade, né? Exato, Tipo, tem uma a fase confusão que é mental a que tem. agressividade. Às vezes ele olhar pra você e não saber quem é você. Quantas vezes ele fala, ai, cadê o Caio? E às vezes é você que tá ali Muito. presente, né? O que o Caio é o mais velho de duas irmãs. Isso. Então, eu acho assim que vinha um lápis de memória com o Caio. Era muito legal. E aí, quando a gente se depara com essa situação, igual o Caio falou, a irmã dele era super jovem, né? A Carol tava ali tentando focar na faculdade. E outra, a Carol adolescente, né? Ela tava na época de poder curtir a vida dela, tudo. E ela foi incrível, a Camila, minha irmã também, sim. todo o suporte. Camila A grávida, Camila na grávida época. com a filha dela ali pra nascendo. Então, né, nunca faltou esse apoio, esse suporte da família, da Camila, da Carol. Sim. A Carol, como assim? A minha irmã, a Camila, ela tinha a família dela, a filha dela, ela tinha que cuidar das responsabilidades dela. Então, muito da carga ficou em cima da Carol, né? A Carol ali cuidando, tendo que às vezes dar banho e ajudar. Então ela teve uma carga emocional muito grande em cima dela. E aí quando a gente percebeu que ela começou a talvez até ficar doente emocionalmente, Foi quando eu resolvi voltou. parar de fotografar. Sim. Resolvi parar na época eu estava fotografando, resolvi parar, voltar para casa, ficar mais perto da família, arrumar um trabalho em Tupã e para Carol poder também deslanchar a vida dela, né? Ela poder estudar com mais calma, ela poder ter a vida dela de volta, e eu procurei voltar. E foi quando eu entrei na Decar, né? Fui ali, consegui, comecei a trabalhar nas vendas, onde eu tive o prazer de poder te conhecer, de insistir no nosso relacionamento. Foi nesse exato momento. Só que assim, você já estava lá há um tempo, né? Você estava 2 anos. Já estava lá há 2 anos já trabalhando quando você entrou. Aí eu fiquei só mais 3, 4 meses, já tive que sair, não teve jeito. Então, gente, aconteceu. Olha o que aconteceu. Então, assim, foi esse momento, tá? Foi esse momento que a gente se conheceu. E eu que me apaixonei primeiro, né?
Foi, gente, meu foco era outro. Eu não podia desviar o meu foco nesse momento. Então, quando nós nos conhecemos, então era toda essa história que a gente estava carregando, né? A história ali da nossa família. Sim, você começando sua trajetória. Exato. Você com todos aqueles medos, né? Tipo assim, de uma nova vida, né? Começando uma nova carreira. Tendo que sair de casa, né? Você que nunca saiu de casa, tudo, né? Deve ter sido... Foi a primeira a cabeça fica aventura. milhão, né? Aventura. Exato. E quando eu conheci o Caio, eu já tinha deixado bem claro que eu não queria namorar, eu já estava com esse projeto de ir embora. E ele falou assim, pra onde você vai? Eu falei, não sei, eu vou Posso ir tentar pra qualquer lugar, né? Vou pra onde tiver trabalho, eu vou. E aí, quando eu tava ali na empresa, né, essa loja que ele falou, a Decar, era uma loja ali de material de construção, mas eu ainda continuava com contato ali com outros professores, porque eu estava cursando uma pós-graduação nesse período. E aí eu reencontrava eles no final de semana. Teve um convite de um professor, isso entre 2019 e 2020, não vou me recordar muito bem. Teve um convite de um professor de ir até a clínica, conhecer, que era uma área esportiva. Inclusive, o Caio foi junto comigo nessa época, por mais que a gente estava só se conhecendo, conversando. A gente estava ficando já, né? E aí ele se ofereceu para levar, tal. Eu falei, não, vamos lá, vamos conhecer. Maravilhosa, clínica super bem equipada. A gente chegou até a pensar em algumas kitnets ali por perto. Porém, nesse período veio pandemia. E aí a pandemia acabou ali nessa insegurança de fecha, tudo abre e ficava nesse vai e vem. E aí esse meu professor falou assim, por enquanto não vem, porque a gente não sabe como que vai ser os próximos meses, o risco de contaminação, até porque ali o nosso público era um público que tinha uma certa idade, né, comorbidades, então o risco era muito grande. E aí ele falou, por enquanto não vem. Foi quando eu falei assim, olha, eu conheço Marília por fazer uma pós-graduação lá, conheço mais ou menos. É uma cidade ali que talvez suporte, né, mais uma profissional da área de saúde. Então, eu acho que eu vou para lá. E aí, eu falei assim, vamos nos programar novamente para ir visitar alguns apartamentos lá. Perguntei se o Caio queria ir comigo, né? Ele aceitou e minha mãe queria ir junto também, para minha mãe conhecer os lugares. Até então, só ali ficando, conhecendo, conversando e nada. E não queria me apresentar pra mãe dela. Não. Demorou uns 2, 3 meses pra me apresentar pra mãe dela. E ela ia na minha casa, ia lá tudo e nada de me apresentar pra mãe dela. Não, ele me pegava na esquina pra gente sair. Pior que é verdade. Me pega um pouquinho mais pra baixo. Nossa, era um absurdo isso. Na época não tinha Uber, eu acho. Não existia, mas não. era primeiro modalidades. E aí eu falei... Mas, assim, só conversando, conhecendo. Até porque, assim, como eu conhecia a história do Caio, eu ficava nessa tensão também. Que, nossa, eu vou tirar uma pessoa que tem um peso na família, que tem uma responsabilidade, para assumir uma aventura. Porque eu nem sabia se ia dar certo ou não. Então, eu falei para ele, vamos estar do jeito que tá. Vamos deixar a vida nos levar. Se der certo, maravilha. A gente vai namorar à distância, né? Era o que a gente estava pensando. E aí foi quando a gente veio para Marília, que é o local que a gente está hoje. Conheceu a cidade, conheceu ali alguns apartamentos. Minha mãe amou um apartamento todo combinadinho, né? Os móveis lá da cozinha planejados. Alguns móveis da sala planejado. Tudo bem romântico o ambiente. Ela falou assim, eu amei esse. E tinha outro apartamento que tinha alguns móveis, era um pouquinho mais caro e na mesma rua. E ela falou assim, não sei se eu gostei desse. Eu falei, eu também gostei do outro, só que não tinha nenhum móvel. E eu falei assim, nossa, tá, vai ser esse aqui. Eu dei mais ou menos certeza pro rapaz que estava nos apresentando o apartamento. E aí eu falei assim, olha, eu vou decidir, ainda não é certeza absoluta. Aí eu perguntei para ele, tem muita procura esse apartamento? Ele falou assim, não, Jéssica, tem um monte de apartamento disponível. Se não der certo esse, vai dar outro. Eu falei, maravilha, então. E aí voltamos para Tupã, continuamos ali trabalhando na empresa, na loja. Porém, estava muito incerto, porque ficava, abre, atende público, não, fecha, usa máscara, não usa máscara. Estava muito recente a pandemia. Nesse período, o pai do Caio já estava ali na clínica, né? Até
por ajuda dos familiares, foi isso, né? Isso. Porque a gente ficou cuidando até o máximo que a gente pôde, até mesmo porque uma clínica não era barato, né? Na época era cerca de R$ 4.000 uma clínica e a gente não tinha condições de pagar, né? Era eu e minha mãe trabalhando, tudo, e tinha todos os custos. Aí nessa época meu pai já estava aposentado também, mas mesmo assim era uma renda que não era muito... Não estava dentro das nossas condições, né? Foi quando os sobrinhos do meu pai, né, se juntaram lá, e cada um ajudou lá com uma quantia, a gente também entrou com uma quantia, a gente conseguiu internar ele numa clínica, né? A princípio era de manhã e à tarde, a gente retirava ele à noite para poder dormir em casa e a gente conseguiu ter um conforto maior, né? Ninguém precisava estar ficando com ele durante o dia, à noite a gente pegava, dava banho. Aí depois ele acabou ficando integral à noite, a gente conseguiu um bom valor para poder estar ficando integral, né? Aí depois foi quando veio a pandemia, né? Aí ele já teve que ficar, ele já não podia mais retornar para casa nem aos finais de semana. A doença também já tinha avançado bastante, O Alzheimer já tinha avançado bastante também. Aí foi mais ou menos o período ali que a gente se conheceu, né? Foi. Já estava ali no estágio final. Eu acredito que a gente se conheceu... Até porque a gente conseguiu ir para Marília por conta disso, né? Porque ele já a gente ficava integral. com ele final de semana, tudo. Final de semana eu tinha que pegar ele na clínica, sexta-feira à noite e... A gente saiu algumas vezes com o pai junto. Saía, levava para dar uma volta, às vezes quando tava muito agitado, né? Dava uma volta, fazia uma caminhadinha ali no condomínio. Sim. E aí foi nessa época que a gente teve um pouquinho mais de flexibilidade, toda a família, né? Até a vinda para Marília, quando a gente veio com os apartamentos, foi até por conta da clínica que ficou ali. Sim, ele estava internado, horário integral, tudo, de manhã, tarde, à noite. Aos finais de semana também já ficava na clínica. Era o cuidado todo por eles, né? Foi. Então eu consegui até porque na clínica tinha todo um cuidado, tinha a clínica era maravilhosa, tinha médicos, equipe, fisioterapeutas, nutricionistas, era uma das melhores clínicas da cidade, tudo. Foi muito bem tratado, né? Nossa, foi muito bom. E na época até não estava bem emocionalmente, né? Se não fosse, de repente, a internação, nossa, poderia até ter ficado doente, porque acaba, tipo assim, sobrecarregando todo mundo, né? A carga emocional de uma pessoa com esse diagnóstico é bem difícil, porque mexe demais com o nosso emocional, né? Sim. E você tá vendo ali o seu pai, né? A pessoa que você ama ali naquela situação, não é fácil. Mas, assim, a gente fez o que tinha que ser feito, a gente se amou até o fim de tudo. E a gente tem a consciência tranquila, né? A gente tá em paz e a gente fez o que pôde fazer e coincidiu no momento que você estava vindo, eu poderia ter um pouco mais de liberdade, né? E a minha vontade era de estar perto de você também, com certeza. E quando a gente decidiu, realmente, eu decidi, Marília vai ser um bom lugar. E eu falei assim, ok, eu vou pra Marília. Eu só fui atrás, né? Eu só peguei a mala e fui. Eu falava assim, não vem não. Pensa mais um pouco. A hora que ela viu, eu já tava morando na casa, já tava lá dentro do apartamento. Foi quase isso. E aí foi quando a gente veio conhecer tudo, voltei para Tupã, e eu falei assim, pai, eu acho que é Marília. E ele falou assim, então Menos mal é perto, né? 1 horinha só de Tupã. E falou assim, então vamos começar a pensar nessa possibilidade. Mas meu pai falou assim, tem certeza? Tá pandemia. Nessa incerteza, será que você vai conseguir trabalho? Eu falei isso também, uma pandemia, querendo tipo assim, não vai não. Não vai, fica mais um pouco. Porque é mais cômodo, né, às vezes tá perto ali tudo. Sair da zona de conforto não é bom, também, né? Todo mundo dá aquela segurança. E aí eu falei assim, não, eu vou. Porque eu sou da área da saúde, né? Então, eu vou atender, vou ajudar ali o público, principalmente nessa situação. E aí, só que ainda estávamos trabalhando, né? Lá na loja, né? Aquela insegurança abre, fecha. Porém, quando a gente voltou, foi muito coincidência, assim. Ninguém soube que a gente veio para Marília, né? A não ser nossa família. Então, quase que na mesma semana, ou na semana seguinte, a gerente ali do caixa me chamou e falou assim, Jéssica, devido a essa insegurança, a gente abrindo e fechando, não sabemos como que vai ser o faturamento, literalmente, da empresa. Então, a gente está desligando algumas pessoas, e principalmente quem é mais recente, né? A gente vai estar desligando. E eu falei, ai, meu Deus, era tudo que eu queria. Porque, no fundo, minha meta era ficar ali um período e pedir para sair. Mas deu, eu acho que 2 meses de empresa, se eu não estou enganada. E foi quando eu fui convidada a se retirar da empresa. E eu falei, maravilhoso. Foi expulsa. E aí eu falei assim, não, tudo bem, né? Eu agradeço a oportunidade. E eu acho que algumas pessoas já sabiam. Na verdade, também. quem agradece a oportunidade sou eu, tá? E aí, tudo bem.
bem. Eu ajeitei todas as minhas coisas em casa pra mudar, foco. E aí, só que eu não tinha dinheiro esbanjando. Então, minha família me ajudou e muito. Até hoje eles nos ajudam, né? Com certeza. E aí foi quando meu pai falou, eu falei assim pra minha mãe, ó, eu vou escolher aquele apartamento lá que a gente gostou, tudo romantiquinho e tal. Não precisava de contrato? Não precisava de contrato, era só o pagamento ali do mensal, Adiantada, né? Só sempre morou, adiantada. pagou. Uhum. E aí eu falei assim, mãe, é o seguinte, durante esse período eles me ajudaram muito, né? Principalmente como eu não tinha renda, e eu tava juntando cada centavo ali daquele trabalho. Então, eu pegava carona com meu pai, às vezes pegava carona com o Caio também para ir trabalhar. Tentava evitar ali o máximo possível de gasto, até deixei o documento da moto atrasar para não ter ali nenhum custo, mas depois eu paguei, gente. Depois que eu cheguei em Marília, eu paguei essa moto. E aí, quando eu falei assim, ok, vamos mudar? E aí, eu comecei a reparar o que eu ia precisar, porque minha cabeça eu vinha de mala e só com a roupa do corpo, ia ver ali um colchonete, um colchão para jogar no chão e dormir. Porque no apartamento não tinha tantos móveis assim. E aí, eu pedi pra minha mãe, né? Eu falei, só o jogo de quarto já tá suficiente. A cama, o colchão. Se der pra levar o guarda-roupa, maravilha. Se não, tudo bem também. Ela, não, leva. E é o seguinte, lembra que eu falei que meu pai arrumava móveis usados, né? Móveis antigos? Então, tudo em casa tinha 2. Bem em casa, assim, de pessoas de idade Até mesmo. hoje, quando tem alguma manutenção em casa pra fazer, alguma coisa mais elaborada, aí eles vêm pra Marília, passam um final de semana, a gente paga com comida e carinho, e ele vem aqui e desenrola tudo pra gente. Seu Carlos é maravilhoso, Pau pra toda Beijo obra. pro seu Carlos. E aí, ele falou assim, é o seguinte, já que a mãe tem ali 2 fogão, minha mãe também super aceitou a ideia, 2 fogão, leva um fogãozinho menor. A gente tem 2 geladeiras, pega aqui uma geladeira. Só que nessa época, eu lembro até hoje, meu pai pegou uma geladeira para arrumar, que tinha dado, assim, um belozão. E o rapaz falou, seu Carlos, pega pro senhor, faz de armário de ferramenta, né? Não funciona mais não, até comprei uma nova geladeira pra véia. Aí, não, eu pego sim, vou lá buscar, né? Meu pai ia lá com o carrinho dele, com muito custo colocava a geladeira dentro do carro, um Fit. A geladeira vinha igual uma sardinha lá dentro. Mas chegava em casa e ele batia o martelo, mexia aqui, jogava o pó do pirim-pim e voltava a funcionar. E essa geladeira era uma geladeira muito boa, grandona, gigantesca, tudo bem arrumadinho por dentro. E ele conseguiu vender essa geladeira. Ele falou assim, o dinheiro que a gente conseguir vender, você compra uma geladeira lá em Marília, porque a voltagem não é a mesma, né? E aí você compra uma lá. Só paga os custos dos materiais que a gente teve que comprar para fazer o reparo. E foi onde que deu certo. A gente vendeu a geladeira, rezou para ela não parar de funcionar, né? E pegou o dinheiro para comprar uma geladeira aqui, que a gente achou uma por R$450. Aquela foi vendida por 780, eu acho. Ainda sobrou uma quirerinha. Sobrou uma quirera. E a geladeira funciona até hoje. A geladeira está em casa, funciona até hoje. A gente tem uma nova, bem grandona, moderna, que já pifou. E a outra antiga, tá lá, funcionando até hoje. E aí eu falei assim, não, maravilha. Como eu vou levar tudo isso? Até porque o meu dinheiro estava contado. Eu tinha R$800 do aluguel. Eu tinha o dinheiro da internet para instalação. R$250 para fazer a compra de comida do mês. Sim, comi muito miojo e salsicha. Meu coach que não escute isso, mas vidas passadas. E aí, eu tinha dinheiro contado e não tinha muito dinheiro ali. Eu tava tentando ver um frete ou trazia um pouco no carro do Caio, um pouco da minha mãe, um pouco ali da minha irmã. E minha irmã falou assim, eu tenho R$150, vamos tentar achar um frete. A minha irmã Suélia sempre me ajudou também. Como eu falei, ela que ligou lá pro cursinho de farmácia para fazer. E aí eu falei assim, eu super aceito, eu aceito. Aí meu irmão veio, ajudou a desmontar todas as coisas, montar. Ele falou assim, como você vai levar essa moto? Que o documento estava atrasado. Eu falei, tu vai ficar. E qualquer coisa, depois o Caio leva dirigindo. Sempre o Caio se lasca. O Caio leva depois, quando ele for visitar, e volta de ônibus, não sei. Ele, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar, você tá com o documento dela aí? Eu falei, tô. Vamos colocar ela no caminhão, a gente leva ela. A gente vai atrás, seguindo o caminhão, tudo. Se der algum problema, né? Os documentos a gente apresenta, justifica. Mas é um risco que a gente vai correr. Mas deu tudo certo. Chegou essa moto, na época eu não tinha... como chama aquele que paga? Na pista? Pedágio. Pedágios. Não tinha pedágios na época, né? Então, não teve muita parada. Só veio reto toda a vida.
E deu tudo certo, gente. Mudamos isso num sábado. Fizemos a mudança ali na folga, né, do Caio do trabalho. E aí, e observação. Nós temos um amigo em comum, nós temos um amigo super prestativo, que ele ajudou muito com a gráfica. Inclusive, aqui, ó, o flyer que foi lá que a gente fez, que é o Perereca. O Marcos, lá de Tupã, ele falou assim, ó, é o seguinte, eu ajudo vocês com o flyer, porque ele soube, assim, que eu tava vindo mesmo tentar a carreira Só do zero. Só que na época tinha a foto da Jéssica e os tipos de tratamento que ela fazia, assim, do lado. Sim, era um panfleto falando um pouquinho do que eu atendia, meu contato, falava que eu fazia atendimento domiciliar, até porque eu estava vindo para Marília sem nenhuma projeção ali. Sim, não tinha um trabalho fixo, isso. Né? Você ia plantar para colher literalmente, exato, né? Tipo, não foi tinha isso nenhuma que você oportunidade fez. ainda foi em buscar mão. na unha. E aí eu falei assim, vamos fazer uns panfletos e eu vou entregar. E ele falou assim, faz 1.000. 1.000 tá bom. 1.000 sobra bastante, dá para você entregar para umas pessoas e tal. E aí, eu faço um precinho para vocês. Ainda o Caio até sugeriu, eu tenho cheque, eu pago no cheque. Ele, não, eu conheço a família de vocês. Faz ali do jeito que você conseguir me pagar e tá excelente. E depois eu paguei o Marcos, tá, gente? E aí, deu tudo certo, fizemos esse panfleto, levamos para Marília. No sábado, fizemos a mudança, montamos tudo. No domingo, bem à noitinha, todo mundo foi embora. Eu chorei horrores, né? Porque eu falei, agora não tem para onde eu correr, estou aqui sozinha. E aí foi quando, segunda-feira, todo mundo voltou embora. O Caio voltou para trabalhar, que ainda estava naquela empresa. E aí foi quando eu falei, agora eu tenho que me virar. E aí foi na segunda, na terça, na quarta, fazendo panfletagem mesmo, de porta em porta, colocando lá os flyerzinhos para cada pessoa que eu vi na rua, loja, cabeleireiro, de caixinha de correios, cachorro latindo, correndo atrás, mas eu fui de porta em porta. Quando foi na quinta-feira, já tinha gente me ligando para fazer avaliação, agendamento, atendimento. E no outro, para quem não tinha nenhum dinheiro ali do próximo mês, mas na outra semana já tinha metade ali de uma reserva que poderia ser o pagamento do aluguel. E foi aí que começou minha carreira em Marília. Então, eu comecei atendendo atendimentos domiciliar na área da fisioterapia. Os meus clientes começaram a indicar para outros clientes. Quando eu fui parar para analisar essa situação, eu já tinha uma cartela legal de clientes, tanto atendimento domiciliar, quanto eu fazia um ou outro atendimento na minha sala, que a gente pegou um apartamento com 2 quartos, e um estava disponível para a gente colocar uma maca, alguns equipamentinhos pequenos que eu tinha. E aí, sempre que podia, o Caio vinha aos finais de semana para ficar comigo em Marília, porque até então eu estava sozinha. E até que ele pegou umas férias, né, amor? Lá Peguei, na acho loja. que 15, 20 dias de férias, que aí a gente já tinha decidido que eu ia vir para Marília. Foi quando eu comecei a soltar alguns currículos, né? Uhum. E te ajudar nas panfletagens, né? Aí a gente ficou lá indo de porta em porta, tudo. Não, vai falar? Você vai falar Não, essa pode situação? falar, você fala. Ai, gente, super prestativa, ajudou muito, muito mesmo. A gente ia ali de porta em porta, ele via uma senhorinha no meio da rua, ele... Oi, a senhora conhece aqui uma fisioterapeuta? Se você estiver precisando, conhecer alguém que precisa, é minha mulher, sempre ele é minha esposa. Né? E aí, sempre vendendo, sempre negociando. Ela, ai, obrigada, filho. Aí já começava a conversar, falava, vamos continuar fazendo panfletagem. E aquele calor, aquele sol escaldante. Porque não tinha horário, a gente fazia de manhã 11 horas da manhã, meio-dia, às vezes a gente tava lá colocando nas caixinhas de correio. Não, enquanto tinha energia, a gente tava fazendo. E aí, nesse calorzão, eu falei assim, nossa, eu tô com muita sede, muita sede. A gente deixou a moto, até então o documento tava pago já, a gente deixou a moto no cantinho. E eu falei assim, vamos rodar, depois a gente volta na moto. E um de um lado da rua, outro do outro, cada um fazendo um lado. Sim, aquela sede, eu falei assim, nossa, eu tô com sede, a gente não trouxe nenhuma garrafinha, né? Aí o Caio falou assim, vou comprar. Eu falei, compra uma garrafa pequena, cada uma leva uma. Ele falou assim, não compensa, não compensa. Aí, meu digníssimo marido foi lá e comprou uma garrafinha de quantos litros? De 1 litro. Eu acho que era 1,5. 1 litro, 1,5 litros. Gente, gigantesca. A garrafa, né? Porque a gente tava andando, então a garrafa ficou na onde? Na mão. Aí eu falei, meu Lorde, leva, né? E aí,
naquela correria ali do anda, para e vai e anda, e ele veio correndo. Lembra que eu falei que ele só anda correndo? E aí ele veio correndo com a sacolinha da garrafa na mão, como se estivesse passeando na floresta. E aí, gente, essa garrafa voa, a sacola rasgou, a garrafa voou, capotou, virou gambalhota e caiu. Só que ela não caiu em qualquer lugar, ela caiu dentro de uma poça de esgoto ainda, não era nem de lama, era de esgoto. Não tinha nem dado um gole na garrafa. Perdeu a garrafa inteira. Não tinha nem dado um gole na garrafa. Eu pensei, ai, gente, ó, mas enfim, né? Tava ali pra ajudar, pra somar histórias. Mas, e aí, graças a Deus, foi tudo tão dando certo, assim, que o emprego deu certo, né? Aqui em Marília, chamaram ele pra trabalhar numa empresa. E foi quando ele pediu pra sair da Descartes Tupã e começou a carreira aqui, né, amor? Isso, comecei aqui a trabalhar. Primeiro eu trabalhei numa loja de ferragens, depois fui pra loja 100 e há 4 anos eu tô nessa loja de tinta que hoje eu sou gerente. E foi isso. E aí acompanhei. Aí depois teve a sua trajetória, né? Que aí você começou a fazer um mestrado. Foi. Gente, então assim, o nosso plano era construir uma carreira, só que a gente conseguiu ver as outras oportunidades que a cidade tinha para oferecer, e principalmente de projeção, né? O Caio agora entrou como vendedor, pelo reconhecimento ali, pelo aumento até de equipe dos funcionários da loja, entrou na parte da gerência da loja. E aí eu falei assim para ele, amor, eu sempre gostei, sempre achei interessante o mestrado, né, para dar aula. E aí ele falou assim, eu te apoio, vamos ver o que dá para fazer. Tentei ali bolsa, né? Ela só não tinha falado o valor, né? Então, eu tentei bolsa, gente, eu tentei. Mas aí a concorrência era muito grande, né? Os projetos eram maravilhosos também, que tinha que apresentar ali no mestrado. E aí eu tentei fazer uma apresentação, passar numa instituição particular. E foi onde deu certo. Na verdade, fiquei na lista de espera. Eu acho que tinha 12 vagas. Eu fiquei na 13ª, se eu não me engano. E teve uma desistência. Aí foi onde que eu negociei com a empresa. E falei, olha, a minha situação é essa, né? Eu não tenho ali uma rede de apoio financeira, que está aqui em Marília, só eu e meu marido. A gente já tinha casado nessa época, né? A gente casou até por livre e espontânea pressão, até do meu pai, que ele ficava assim, ai, mas vocês não vão casar? Eu falei, ai, pai, tá tão caro. Mas a gente casou no cartório, né? Quem sabe rola um na igreja. E aí foi quando eu falei para ele, eu conversei com a empresa, com a instituição de educação, até que eles negociaram, facilitaram uma forma de pagamento, deram um descontinho. E aí eu falei, beleza, eu vou começar a fazer então. E aí, nessa época, eu já estava trabalhando em 2 clínicas de fisioterapia, já estava fazendo atendimento domiciliar, fazendo meu mestrado na parte ali de reabilitação multidisciplinar. E até que a gente foi para Tupã, nessas indas e vindas, né, visitando a família, a gente reencontrou amigos de infância do Caio, o Igão, né, o Igor e o Neto Marcuso. Guardem esse nome, porque esse rapaz, um dia ele estará aqui nessa mesa, Neto Marcuso. E a gente encontrou ali em casal, conversando, brincando, zoando, e eu acho que foi... A gente tava na Praça Dom Bosco, aí a gente tava brincando, porque ano, o Neto, né? ele é treinador, né? O Neto é treinador, ele é nutricionista, né? Ele faz acompanhamento de atletas, e a gente começou uma brincadeira ali, né? Tipo, o Caio vai ter que comer muito pra poder, porque era só o pó, né? Não que eu seja um bodybuilder, o Caio era muito magrinho. Pesava 70 quilos, né? Verde. Mas era lindo, e a gente começou a brincadeira, não, o Igão é só comer e treinar, não sei o quê. Não, a fulana, e foi falando, né? Ele foi dando o diagnóstico de cada corpo, de cada biotipo, brincando. Zoando. Umas bramas na cabeça. E todo mundo brincando, zoando, mas ao mesmo tempo tinha assuntos sérios no meio do caminho. E a esposa dele, a mulher dele, olhou pra mim e falou assim, Jéssica, tem um biotipo de uma atleta? Eu falei, imagina, gente. Aí ela falou assim, não, você tem sim. Você tem a categoria, seu físico se encaixa na categoria biquíni. Eu entendi um pouquinho de fisiculturismo, até pelos nossos amigos de Tupã, que lá praticamente é um ninho de atletas do fisiculturismo. Amigos ali que a gente guarda no coração também. E eu conheci a Isa. A Isa é atleta wellness do fisiculturismo. E eu conhecia só a categoria dela, na parte feminina, né? E aí, ela falou assim, você se encaixa na biquíni e tal. Eu falei assim, o que é biquíni? Nossa,
tá viajando. E aí, fui pra casa, voltamos pra Marília, comecei a pesquisar. Aí eu falei assim, amor, o que você acha? Ele falou, o que você acha o quê? Meu Deus do céu, mais uma aí. E aí eu falei assim, o que você acha eu entrar no fisiculturismo? Você pensou o quê nessa hora que eu falei isso? Eu falei, nossa, tem que apoiar, né? Não tem jeito. Mais uma, né? Mais uma aventura. Até suspirou. Não, mas a gente tem que apoiar, né? Se a gente tá do lado da pessoa que a gente ama tudo, tem que apoiar os sonhos, mesmo que eles pareçam loucos, né? Senhora. Só que eu acho que foi bom pra você, bom. foi bom pra nós, né? Tá sendo ainda até hoje, né? A gente colhe frutos disso. Foi uma ideia incrível, né? Mas foi, assim, surpresa, né? Como sempre, da Jéssica. Primeiro ele falou assim, ó, não sei, você come muito doce, você ama doce. Eu falei assim, eu sei, mas e se a gente tentar? Sei lá. Aí ele falou assim, tá, eu vou conversar com o Neto, né, o nosso coach. E aí ele falou assim, vamos ver o que o Neto fala. E aí, por coincidência também, o Neto estava precisando de uma ajuda. Ele pediu pra gente estar vendo um médico aqui da cidade. Ele estava com um problema crônico, acho que de ombro, não sei. E ele queria... Foi, verdade. Marília tem bastante profissional da saúde, né? Uma referência na região. E ele pediu pra gente procurar um médico pra ele. Foi, né? isso mesmo. O Neto, como ele relatou, né? Ele é nutricionista, ele é coach ali na parte esportiva, principalmente de atletas de fisiculturismo. E ele toca bateria. E aí ele tinha conversado comigo sobre o ombro. E eu falei assim, olha, acho interessante você pedir uma segunda opinião, principalmente de um ortopedista, especialista em ombro. E foi que a gente indicou um profissional aqui em Marília. Ele é de Mato Grosso, então ele veio de Mato Grosso para cá. Ver essa situação do ombro, graças a Deus está tudo bem. Tem ali um pequeno desgaste, para quem é fisioterapeuta, a gente já quer pontuar o que é, né? Mas ele fez ali a reabilitação, o repouso, tudo, e tá bem hoje. E aí ele falou assim, a gente se reuniu nesse dia que ele foi em Marília. Eu falei assim, Neto, o que você acha, né, da gente tentar ir nessa categoria, se preparar para um possível campeonato? E ele todo empolgado, ele falou, eu acho que dá bom, eu acho que dá para fazer uma dieta aí, né, só que tem que trocar o treino, que a gente fazia um funcional meio fofo na época. A gente não treinava do jeito que a gente treina hoje, então a gente só fazia alguma coisa para não ficar parado. E ele falou assim, não, vamos tentar, vamos fazer acontecer. E ele falou assim, mas é tempo, você tem que construir massa muscular, né? Então, vai levar um tempo. E eu falei, ok, vamos trabalhar natural e a base do tempo, sem pressa. E foi na onde que a gente começou a fazer dieta, treino na academia, adequado para a categoria. E eu sempre atualizando ele por foto e vídeo. Porque como ele é distante, né? A gente só conseguia se atualizar dessa forma. Eu fazia as medidas, mandava para ele. E aí, mais ou menos uns 8 meses de dieta, treino, dedicação. Eu acho que foi em 2023 isso. E ele falou assim, olha, o seu físico tá respondendo muito bem, tá muito legal aí essa dieta, seu treino. Dá pra gente tentar. Porque o fisiculturismo é o seguinte, ou é amor, é ódio. Na hora que você estiver lá, no backstage, né? No fundo do palco... passando pela prova de fogo, pode ser que você vai amar, pode ser que você vai odiar. Vamos tentar, vamos viver essa experiência. Só que assim, gente, eu falei, vamos viver essa experiência. Só que na minha cabeça era daqui 1 ano e meio. Então, já que tá respondendo legal, ia até se preparar pro palco, né? E aí ele me mandou uma foto de uma divulgação de um evento, de um campeonato, daqui 3 meses. E eu falei, meu Deus, é loucura, eu não tenho nem roupa. Não tem nem roupa para isso. E ele falou, não, vê aí um biquíni usado, né? Um sapato usado, rapidinho para você, não sei o quê. Eu falei, meu Deus. E aí, começamos a bater atrás de ajuda, né? De um patrocínio ali, de alguém que pudesse ajudar de alguma forma. Fizemos rifa também para ajudar. E a gente começou a fazer marmitinha saudável para vender, gente. Aí foi na época que eu me interessei em entrar na área da nutrição. A gente começou a fazer marmitinha congelada, fitness. E foi onde deu até um retorno legal. A gente recebia dieta de pacientes ali, bariátricos, pessoal que estava treinando. Fazia cardápio personalizado, tudo. Foi uma experiência muito boa. Cansativo, mas muito boa. Nossa, foi muito. A gente trabalhava todos os finais de semana, né? Era. E aí foi na onde que a gente conseguiu uma renda extra para ir para competir. E a gente foi competir. Primeira vez com um biquíni usado, sapato usado.
São José do Rio Preto, uma cidade de mais de Nossa. 300, 400 mil habitantes, uma cidade de referência. Hoje, se a gente parar pra Campeonato pensar, grande. é loucura. Loucura. Mas falei, não, vamos lá. Porque o Neto falou que amor é ódio. Então, porque ele falou assim, é muito caro, né? É um esporte muito caro para se manter com dieta, né? Porque tem que comer ali sempre as melhores proteínas para ter um físico ali construído. Finalização toda feita na tilápia R$50 o Nossa quilo. senhora, a época era puxado. E aí ele falou assim, é muito caro, né? Os custos, sempre tendo uma academia ali de boa qualidade, com bons equipamentos. Então ele falou assim, não é um esporte barato. Então, se você se preparar durante 10 anos, você sempre vai falar, tem que melhorar mais um pouco. Então vamos agora, vamos sentir. Porque se você falar assim, Neto, eu odiei, eu não quero nunca mais. Então, você não perdeu 10 anos, né? Vamos dizer assim. Então, vamos tentar agora. Se der, maravilha. Se der alguma coisa, né? Der um bom resultado, maravilha. Se não der, e se você gostar, vamos construir a seu primeiro. E ele todo assim, esperançoso, sempre me acolhendo, maravilhoso profissional. E eu falei, ok. Ele passou tanta confiança que eu falei, vamos lá. E aí, conseguimos fazer a inscrição. E eu só obedeci ordens. Ele falou assim, faz a inscrição em 2 categorias. Que é a estreante e a Open, né? Que a estreante é pessoas que nunca competiu, nunca subiu no palco. Vai subir pela primeira vez. E a Open é quem já competiu, né? Meninas experientes que já foram em outros campeonatos. Só que eu só fui, né? Só fui. E aí, por coincidência, esse campeonato foi um dos maiores do interior. Muito atleta, né? Muito atleta. Na hora que a gente chegou lá, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Acho que nesse campeonato tinha cerca de 200, 300 atletas, entre homens e mulheres, tudo. Acabou de madrugada, acabou 1h pouco da manhã. Foi. E, inclusive, quem que estava lá, junto com a gente, competindo, que foi, né, com a gente? O Igor. O Igor, na época, ele nem pensava em competir, assim como você, porque a gente tava lá numa conversa informal na praça. Acho que o Igor também nem treinava ainda. Foi. Ele só andava de skate, tudo, e depois virou bodybuilder. Tá parecendo um monstro. O cara tá forte, gente. Mas foi muito legal, porque a gente foi no carro junto, a gente tava lembrando dessa conversa. E aí foi quando, no campeonato, tinha muitas meninas lindas, biquínis impecáveis, físico sensacional. E eu falava, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Eu tô parecendo uma franga, um quiabo. Mas aí as meninas, não, vai dar tudo certo, né? Sempre falavam assim, talvez você precise trabalhar mais glúteo, né? Um pouco mais de ombro. Mas é sua primeira vez, né? Sente, aproveita. E aí a Isa, que eu falei que eu me inspirava nela, que ela era uma atleta wellness do interior. E o esposo dela estava lá também, o Kalel, que é coach. O meu coach não estava, por causa que ele era de Mato Grosso. Mas sempre ali, fazendo chamada de vídeo, conversando, me orientando. E aí eu falei assim, olha, tem um amigo nosso aqui, o Kalel, que ele pode me ajudar ali, fazer o aquecimento e tal. Eu falei assim, maravilha, se o Kalel puder te ajudar, conversa com ele. Depois eu mando um agradecimento para ele, né, e tal. Eu falei, não, vou conversar com ele, porque tinha outros atletas ali do masculino. E ele, super solícito, me ajudou, orientou tudo. E aí a Isa tava lá também, a esposa dele, falou assim, Isa, o que é Open? Porque eu me inscrevi em duas categorias, eu não sei o que é Open. E aí ela explicou, você vai descer do palco da estreante, fica aqui atrás na fila que você vai subir de novo. É rapidinho, é uma atrás da outra. Eu falei, maravilha, então vamos fazer isso. Gente, eu tava tão nervosa, assim, que eu tava tremendo, tava suando. O corpo todo pintado, preparada, maquiada, pronta para entrar, mas eu tremia, assim, de nervoso. E tinha muitas meninas, eu acho que na estreante tinha 7 meninas, mais ou menos. E aí, na minha altura... Não, na estreante não era por altura, então foi todas as estreantes. Baixinha, alta, média. E aí, a gente fez todo a... porque geralmente é dividido por altura, né? Na Open é altura, né? Isso. E aí, foi quando eu entrei. Eu caí lá longe, assim, né? Na frente tinha os VIPs, que era caro. E aí, a gente tinha uma divisória e eu caí lá longe. Um gradil que dividia isso. Com a Isa. Tava lá os dois gritando. Ai, Jéssica, maravilhosa. E eu ficava assim, nossa, cadê eu tentando enxergar eles lá do fundo, mas não dava. E foi em um shopping, né, esse campeonato. Tava super lotado. Eu jamais subiria naquele palco. O Caio é vergonhoso. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui também. Mas deu tudo certo. Entrei no palco, aí eles pediram as posições, a gente fazendo lá à frente, lá do costa, anda pro fundo, vai pra frente, não sei o quê.
E aí, quando eu olhei as meninas, a gente estava parada na frente dos árbitros, sorrindo. E aí, eu dei uma olhada para as meninas e falei assim, ó, de 7 eu acho que eu fico em 5º, tá maravilhoso. 6º, 5º tá maravilhoso. E aí, os árbitros pediu pra gente ir pro fundo do palco, porque ele ia começar a qualificar, ia começar a premiar. E aí, quando eu virei para ir pro fundo, eu tropecei. Gente, minha perna tava tão tremenda assim que eu tropecei, meio que o meu sapato enroscou no palco. E aí o Kalel tava lá no fundo, ele ficava assim, calma, vem devagar, postura. E eu falei, meu Deus do céu, graças a Deus, ele tava lá atrás para orientar. Aí eu fiquei calma, fui pro fundo, mantive a pose. E aí começou a chamar as meninas. Meu número tem até hoje lá no quarto, era 113. E aí começou a chamar as meninas, 7º lugar. Aí chamou lá 7º lugar, 6º lugar. Chamou 6º lugar. 5º lugar. Eu falei, agora vai me chamar. Aí 5º lugar, chamou 80, sabe lá o quê? Eu falei, não sou eu. 5º lugar, não sou eu, então eu sou 4º. Nossa, de 7 meninas eu sou 4º, tá maravilhoso. Aí chamou o 4º lugar. Eu falei assim, meu Deus, sou 3º. Sorrindo lá, suando, claro. E a gente já gritando. Sorrindo, já porque comemorando. Porque a partir do 3º já tem o troféuzinho, nossa, né? Tem a bonequinha. Já tava maravilhoso. Aí eu falei assim, aí eu caí gritando lá, E aí, Jéssica, e eu, maravilhoso também, eu super curtindo lá a ideia. Chamou o 3º lugar, não era o 113. Eu falei, meu Deus, esse árbitro tá muito doido. E eu falei, 2º lugar. 2º lugar tá mais do que eu olhando pra menina. Brilhei. Eu falei pra menina, parabéns. E ela só sorriu pra mim, assim, não nem respondeu meu parabéns. E aí foi quando chamou o 2º lugar e não era eu. E eu falei, hã? E aí falou, campeão biquíni, estreante, 113, Jéssica Parmegiani. Gente, eu chorei. Tem esse vídeo no YouTube, tá? Mas eu quero que vocês não vejam, porque eu tropecei e chorei nesse vídeo. E aí o Caio gritando lá, a gente chorando. E quando eu encontrei o Caio no fundo do backstage, eu acho que foi o abraço e o choro mais sincero. Verdade, a gente se abraçou, chorou, né? Foi bacana porque é difícil, né? Pra quem participa do fisiculturismo, né? Tipo, dieta, se privar de diversas coisas, até mesmo de sair à noite, de se divertir, tudo. E a gente, quando a gente tava aqui, a gente gostava de sair, tomar uma cervejinha, passear, jantar fora. Se encontrar com os amigos, e você tem que se abdicar, né? Porque a finalização dura ali 3, 4 meses. 3, 4 meses no osso, sem açúcar, com tudo reduzido. Aí depois começa a reduzir carboidrato, começa a reduzir proteína. Não é fácil. E é difícil, assim, como a gente vai pra Tupã nos finais de semana... A família quer fazer aquela comida gostosa, tudo. A mãe da Jéssica faz bolo, também. Minha mãe quer fazer comida, aí é foda. Gente, minha mãe faz bolo toda vez que a gente vai lá, ela faz bolo. Maravilhoso, claro que eu amo, tá? Mas quando eu tô em preparação, eu não posso. E hoje ela pergunta. Antes ela não sabia, né? Ela fazia, eu falava, mãe, não posso comer. Hoje ela pergunta se pode fazer. Mas foi emocionante. E aí a Isa falou assim, a gente chorando igual um dos doidos lá no fundo. A Isa, vai se arrumar, vai, enxuga as lágrimas, você vai subir de novo. Eu falei, mas já? Ela falou assim, já. E aí eu fui lá no fundo, retoquei assim a maquiagem, o Caio levou a sacolinha, o troféu, né, pra não ficar lá no backstage. Os prêmios, E aí foi quando eu fiquei na fila, e aí agora era por altura. Então, na minha altura, tinha mais ou menos 5 meninas. Só que meninas que já estavam treinando, já competiam, já tiveram outras competições mais experientes, né? Exato. E aí foi quando elas me parabenizaram, a gente conversou, tudo. E nessa categoria já não era tanto a primeira ali a ser chamada, eu era mais ou menos que a última. E eu acho que era 5 meninas, não vou lembrar muito bem. E eu falei assim, gente, agora é mais difícil, né? Claro, então qualquer lugar que eu sair aqui, no 5º, no 4º, tá maravilhoso. E aí entramos. Toda aquela pose, vai de frente, de lado, de costa, caminha até o fundo do palco, fica lá que a gente vai começar a premiar. Quando começou a premiar, chamou lá o 5º lugar e não foi eu. Eu falei, meu Deus do céu, não, esses árbitros estão muito bonzinhos, não é possível. E aí foi quando chamou lá 5º, 4º, não era eu, e chamou o 3º lugar. Aí o 3º lugar era eu. Então eu consegui 1º lugar na estreante, no meu primeiro campeonato, e 3º lugar na Open, na minha altura. E aí foi a paixão, né? Porque o Neto falou, ou é amor e ódio, e não tinha como não amar logo ali.
principalmente pegando o pódio, Adrenalina, né? Sim. Tipo, muito louco, né? Foi muito legal. A gente que é de fora já tem uma descarga de adrenalina gigante, imagina pra quem tá lá em cima do palco competindo. Então, ainda mais sendo o meu primeiro, né? Então, foi muitas emoções ali misturado. Então, depois desse, foi realmente amor. E a gente foi ali para mais três campeonatos, se eu não estou enganada. Esse campeonato depois você competiu lá em Uberaba, você pegou top 1, só que você não ganhou overall, você ficou top 2. Foi overall, exato. que é o melhor da noite. Aí depois você foi competir lá em Piracicaba. Só que em Piracicaba já tinha umas meninas que estavam para se tornar profissional, já eram patrocinadas. Mas se eu não estou enganada, em Piracicaba foi quando eu fiquei doente, eu peguei uma gripe bem forte. A preparação foi muito difícil, porque, se eu não estou enganada, também eu estava acabando o meu mestrado, então tinha defesa, eu não estava com um emocional muito bom também. E aí, tanto a dieta quanto o físico não respondeu muito bem. E as meninas também lá, impecáveis, né? Tinha meninas, assim, com linha profissional lá, sendo patrocinada por Aí, o ano empresas. passado, você voltou nesse mesmo campeonato em São José do Rio Preto, você ganhou top 1 e depois ganhou o overall. O overall que é o melhor da noite, que aí tem premiação em dinheiro, tem uma jaquetona bonita. Foi, até hoje eu uso essa jaqueta. Em Piracicaba, eu acho que eu fiquei uma das últimas, tá, gente? Não é só flores, não. Então, lá em Piracicaba, a gente tirou um aprendizado maravilhoso também. Tinha meninas impecáveis lá. Tiveram os profissionais que competiram também. Eu acho que também na minha categoria, na minha altura, né? Porque eu já não era mais estreante. Então, eu só competi em uma categoria que foi na altura. Eu acho que de 7 eu fiquei em 6º. Não vou me recordar muito bem. Acho que foi quinto. Quinto. Eu acho que... E aí, enfim, foi uma experiência muito boa. A gente conversou com os árbitros. Todo o campeonato, né? A gente tem essa possibilidade de conversar com os árbitros e perguntar o que precisa melhorar. Unânime, tá? Desde o primeiro campeonato é maturidade, ganhar ali densidade muscular, sempre trabalhar em pontos da categoria. E é algo que a gente está batendo até hoje, tá? A gente vai competir no ano que vem, no comecinho do ano a gente vai competir e a gente está trabalhando aí, tá na dieta, estamos se preparando aí para o próximo desafio. Mas, gente, não acabou por aí, né? Dali a gente começou a construir a nossa carreira literalmente na área da saúde. Graças ao campeonato, ao mestrado que eu concluí também, consegui executar ali com êxito a minha defesa. E foi onde começou a aparecer oportunidades para dar aula. Eu já dava um cursinho ou outro, direcionado para fisioterapia, de aperfeiçoamento, especialização em alguma técnica. Só que com o mestrado me abriu mais portas e foi onde que eu entrei na faculdade para ser docente, né? E depois dessa situação, como eu e o Caio, a gente, principalmente nas minhas redes sociais, né? A gente fala muito sobre saúde, sobre a nossa dieta, sobre os treinos, damos dicas, né? Sobre parte de reabilitação, de estética. E aí foi onde que o pessoal começou a nos procurar para realmente ter mais conhecimento, ter os cursos, ter ali formação, especialização em algumas áreas. E eu falei, tá, por que não, né? Conversei com o Caio, eu falei assim, o que você acha a gente abrir um instituto, né? Um instituto ali que direciona esses profissionais, seja que está começando a carreira ou que já tem uma carreira ali em construção, mas precisa se aperfeiçoar alguma técnica, algum conhecimento. E o Caio... Apoiei, né? Não tinha como apoiar. Ainda mais pela trajetória da Jéssica, né? Uma trajetória de batalha, de força, de dedicação. Então, todos os projetos dela vêm dando certo até hoje, por que esse não vai dar certo, né? Ela é uma mulher extremamente dedicada, ela é super preocupada, ela é uma pessoa ética, profissional. Então, eu não tô apoiando a Jéssica esposa, né? Eu tô apoiando a Jéssica profissional, né? Porque o profissional dela é maravilhoso, né? Toda a dedicação dela, a trajetória... É muito lindo de ver, de estar compartilhando, de estar perto. Eu fico muito orgulhoso. Amor. E é um crescimento que não é só dela, né? É um crescimento dela, meu. Eu cresço como pessoa, como profissional. É um crescimento junto e é maravilhoso, né? Não tem como não apoiar. Até porque toda curso que surgia, né? Do pessoal estar me pedindo ali para conhecer, para entender, eu perguntava para ele, o que você acha? Ele falava, eu acho que você está no caminho certo, né? Se eles estão pedindo, é isso. Vamos pensar ali o que precisa melhorar, o que precisa investir. Isso. Então, todo equipamento, né? Todo investimento gráfico, foi o Caio que foi atrás, entender.
entender a necessidade dos nossos pacientes, nossos clientes. Porque quando a gente mudou para Marília, eu acho que foi mais do que uma maturidade, né? Quando a gente mudou para cá, eu acho que a palavra certa é responsabilidade. Não com a gente, mas com os nossos clientes. Então, a gente foi tão responsável, tão empáticos de dar um melhor atendimento, né? Que eu acho que nossos clientes viraram nossos amigos com o decorrer ali dos atendimentos, né? Então, hoje a gente tem ali alunos que começou quando a gente chegou em Marília, que fez um cursinho ou outro comigo, que até hoje vai com a gente, conversa, segue a gente, faz novos cursos. E eu acho que a girada de chave foi quando realmente o Instituto começou a tomar forma, ou melhor dizendo, ele já tem a nossa forma, a nossa história, mas quando ele fez mais sentido, quando teve aquele brilho nos olhos, foi esse mês, no comecinho de agosto. Isso, a realização profissional, né? Que a Jéssica fez a viagem com as clientes dela. Ela pôde oferecer uma viagem incrível. Também pude participar. Sim. Foi maravilhoso. Conta pra gente. Foi maravilhoso. Era uma vontade, assim, que eu já tinha de conhecer uma feira da estética, a maior feira da estética do Brasil, né? Que foi em São Paulo, a Estética, que traz ali cursos, palestras, principalmente inovações, tanto cosméticos, aparelhos. E aí a gente falou, por que não, né? A gente oferecer ali para as meninas do Instituto algo que talvez a gente não teve ali na época da faculdade, porque a gente não tinha condições de ir para uma feira, de ir para um evento desse, e fornecer ali para elas uma forma de retribuir, né? E foi que deu super certo. A gente levou as meninas para São Paulo para conhecer e a maior feira, andar, fazer ali as comprinhas dela e até mesmo fazer as palestras, participar dos cursos. E foi na onde que elas voltaram. O legal é assim, que veio primeiro os maridos, né, a família junto, e eles sempre ali apoiando também a ideia delas, o projeto delas, e depositando na gente essa confiança, essa segurança de deixar ali as vidas das meninas na nossa mão. E quando a gente voltou, que a gente entendeu, né, toda a responsabilidade, as meninas mandando texto, agradecendo, mandando flores, agradecendo. E foi na onde que a gente falou assim, é isso que a gente teve a missão de fazer. Porque sempre eu falei, a gente tem uma missão na vida, todo mundo tem sua missão, né? E eu senti que, no fundo, só a fisioterapia, eu acho que não era a minha missão, né? Claro que reabilitar, ver ali um paciente voltar à atividade diária dele, né? Com saúde, com disposição, é maravilhoso. Mas eu ainda sentia que faltava alguma coisa. Faltava ali o meu dom, aquilo que realmente... E o admirável em você é que você não tem só a preocupação com o caso clínico. Eu tô lá com uma dor nas costas, beleza, vou fazer uma liberação, vou tratar a dor. Não, você é preocupada, você quer saber o que você está comendo, quais são os seus hábitos, você pratica atividade física, e isso ela passa para os alunos dela, entendeu? Você tem essa preocupação, esse cuidado, esse carinho que vai além do tratamento. E isso é incrível. Hoje, muitos profissionais não têm mais esse amor, sabe, em fazer com excelência tudo. E você faz com excelência o que você se propôs a fazer. Uma preocupação, um detalhe, um mimozinho. Quem vai lá fazer o curso com a Jéssica, ela disponibiliza lá os brindes, as coisas. Ela também, antes até mesmo de começar o curso, ela fala sobre uma orientação profissional, como que você deve agir, como que você deve abordar. Eu acho que tudo isso é importante, né? Não é só tratar a dor, a causa ou fazer a limpeza de pele. Tem outros fatores que são importantes também no tratamento, né? Na apresentação de um curso. E isso é maravilhoso, a forma que você faz, entendeu? É admirável. Obrigada, amor. Mas lindo. Eu acho que foi uma troca de mão dupla, porque você também me ensinou isso, né? Como abordar, como atender, né? O Caio sempre foi muito solícito ali. E por coincidência, até as minhas pacientes já foram atendidas pelo Caio também, não só no já vem de tinta também. Nas tintas, exato. Pro Rafa também, que tem um estúdio aqui, ó. Rafa... Não sei se essa sala aqui tem tinta outlet, mas ele deu um boa joinha parte falando aqui que tem. Tem, Rafa. Aí, boa, bacana. Então, realmente, a Laine também, esposa do Rafa, foi minha paciente. Então,
assim, verdade, é uma troca. Então, a gente... O Rafa, você conheceu ele primeiro profissionalmente ou foi depois Nossa... Foi profissionalmente ou foi clinicamente primeiro? Não, primeiro foi o Rafa que criava conteúdo, né? Cuidava da gestão, do marketing da empresa, onde que eu tenho o consultório. E aí, depois eu conheci a Alaine, né? Depois eu conheci a esposa dele. Aí ela precisou de atendimento, né? E a gente tava junto aí. Mas... e com certeza a gente foi conversando durante os atendimentos, agregando aí conhecimento, e até eu recomendei meu marido ali. Falei, quando você tiver lá o estúdio, tem meu marido. Inclusive, a sua sala foi uma recomendação minha. Uma pessoa que estava comprando tinta lá comigo, você estava a fim de arrumar um espaço na época, né? E eu indiquei você, né? Falei, olha que minha esposa, ela é atleta, ela é fisioterapeuta, poxa, você tem sala para alugar, ela tá procurando alugar. Então, aí passei os contatos e deu tudo certo, né? Foi maravilhoso. Realmente, eu tava saindo de um consultório, que eu também tinha uma parceria por porcentagem, e aí eu você queria alugar um lugar para ter a sua renda toda voltada para você, né? Você não queria dividir porcentagem com ninguém, é egoísta. Não, mas aí eu estava em projeção de crescimento, né? Foi onde que aí apareceu essa oportunidade, e lá tinha mais espaço também, sim, né? Com por certeza. Conta das aulas. E na intenção também dos cursos, né? Um ambiente mais agradável, maior, mais espaço. Foi tudo a sua cara sendo também, montou do seu jeito. pelo destino, né? As pessoas foram nos encontrando e a gente foi encontrando as pessoas. A nossa vida foi feita de encontros, né? Não desencontros, só encontros. Que foi bom. Maravilhoso, é verdade. E aí foi quando a gente realmente focou nessa situação de promover educação ao próximo. Então, eu peguei muita informação do Caio como gestor, tanto ali de cuidar, literalmente, da parte dos atendimentos, até da equipe e das metas de venda. Porque quem é da área da saúde, né, não tem essa matéria na faculdade. Não dá para ter todo o conhecimento do mundo, não né? Dá. Eu acho que tudo é complemento, né? Um complementa o outro. Exato. Tudo. Então, é algo que eu tinha uma carência. Eu não sabia vender atendimento. Então, não tinha metas para bater. E foi onde que você me passou essa orientação. E eu falei, isso é importantíssimo eu passar para as minhas alunas, meus alunos. E foi aonde que eu pensei nessa parte da mentoria. Então, no comecinho do curso, tem ali um guia, onde que eu escuto, melhor dizendo, os sonhos, planejamentos, o que está acontecendo atualmente na vida desse aluno, o que dá para melhorar, o que dá para aperfeiçoar, sem mudar radicalmente, muito menos pensar muito alto, mas sim com os pezinhos no chão. E direcionar ali como que ele faz a abordagem com esses possíveis clientes. E depois direcionar a técnica, aquilo que ele quer aprender, ou comigo, ou até mesmo agora no Instituto a gente tem outros profissionais da área da saúde, agregando aí o conhecimento e ensinando literalmente uma avaliação, uma técnica. E aí sim a gente fala, e o marketing? Vamos focar no marketing? Então a gente tem ali conhecimento do marketing, onde a gente tem outra equipe também direcionando ali a parte do visual, do vídeo, até mesmo aí o Rafa agregando essas informações. Então, quando eu pensei no Instituto, eu falei da nossa história, agregando ali tudo que a gente já viveu, o que deu certo na nossa vida, o que não deu certo, né, para orientar, isso daqui não dá, você pode insistir que isso a gente já insistiu, não deu certo, esse caminho aqui dá, esse aqui dá certo. E foi aonde que a gente começou a colher os resultados, né? E como eu falei, essas meninas que estão com a gente, que foi com a gente na feira, elas estão com a gente há um bom tempo, né? E sempre ali colhendo os frutos já, formadas, atuando na área. Se Deus quiser, o ano que vem vai ter outra viagem, tudo, sim, já vai programar. Essa é a meta, elas já estão cobrando. No começo eu falei, a Jéssica é muito louca, mas não, deu tudo certo. Aí, não, assim, ele é da contabilidade, né? Então, ele trabalha lá nas vendas, junto com a nossa equipe, a Sueli, minha irmã. E aí, ele ficava assim, Jéssica, vai tantas meninas, a van é tanto, você vai gastar 4.000 aqui, você vai gastar 600 reais aqui, não. Aí eu falava assim, então, mas aí eu tenho que dar um mimo para as meninas, né? Elas têm que levar uma garrafinha de água, tem que comer um negocinho. Ele, não, aí já é tanto de mercado, não sei se vai dar certo. Mas eu falei assim, Deus vai prover, né? Assim como proveu lá no começo, que eu não tinha quase R$1.000. E para se virar numa cidade que eu não conhecia ninguém, que não tinha oportunidade de trabalho, Deus vai prover agora também. E deu tudo certo, gente. Nas últimas semanas, assim, deu certo. Paguei a van, a gente foi, pelo menos aproveitou. tá pago. Foi, voltou, tá pago. Tá pago.
Mas foi maravilhoso, né? E realmente, as meninas já estão cobrando a próxima. Então, no Instituto, gente, o nosso foco, desde o começo, realmente, sempre foi trazer com clareza como que está o real mercado para profissionais ali da área da saúde, como ter ali um bom atendimento, direcionando essa avaliação de um jeito... De todos os detalhes ali do nosso paciente, né? Desde a vida, o histórico desse paciente, a família, o cotidiano, os sonhos, os planos, e decidir o melhor método de tratamento, de acompanhamento com esse paciente. E não, como eu falei, não só na área da fisioterapia ou da nutrição, né? Mas outros profissionais vêm agregando. Então, a gente tem uma equipe atrás, médicos, farmacêuticos, nutricionistas, e entre outras áreas que vem agregando aí informações. Então, hoje a gente tem vastos cursos ali para profissionais da área de saúde e, se tudo permitir e der certo, ano que vem a gente tem até a pós-graduação para direcionar, aprofundar ainda mais, né, nas técnicas, né? E foi esse o nosso começo, meio e ainda não é o fim. Vamos dizer assim que é um novo começo, né? A gente está começando o Instituto agora. Ele já vem com um histórico, com um pouquinho da nossa essência, já tem um histórico de alunos, mas com cara de tem instituto. O projeto também com o Rafa de fazer cursos online, Isso, plataforma. ele está no presencial e vai para online vai também. Vai para online, tudo. O Rafa vai estar ajudando a Jéssica nessa parceria, que eu tenho certeza que vai ser incrível. O Rafa é um profissional maravilhoso e tem novidade aí também, né, pro online e tudo, né? Vai ser bem interessante também. Vai poder, tipo, direcionar para de repente aí o Brasil todo, né? Abrir o leque e tudo. E pensando assim, como eu falei para vocês, o meu foco é ser algo acessível, não só de acesso, mas principalmente financeiro. Hoje a gente vê aí cursos muito caros, né? Ou até mesmo... A onda dos coach, nada contra, assim, né? Mas tudo hoje é tão caro, né? Às vezes... centraliza ali. Não que assim, tudo merece o seu valor, né? Mas assim, alguma coisa, às vezes as pessoas extrapolam no valor, né? Cobram lá um absurdo para passar um conhecimento que é simples, né? Exato. Claro que tudo tem que ter a sua valorização, mas não extrapolar, né? Que eu acho que todos devem ter direito à educação, a esse tipo de coisa. E você, pelo menos, tem essa responsabilidade social aí, tudo. Exato. É estreitando os laços, né? E até mesmo aproximando as profissões. Então, a gente sempre tem ali uma equipe multidisciplinar para acompanhar um paciente. E por que não a gente ter ali outros profissionais que agreguem informações? A gente tem até uma palestra que vai acontecer no final do ano, de lipedema, e tem médico, tem nutricionista, educador físico, né? Eu, como fisioterapeuta, tendo ali uma melhor orientação para que esse paciente seja acolhido, escutado e tratado da melhor forma, né? Mas não estamos aqui para falar de cursos, a gente está falando sobre o nosso podcast, né? Que aqui nós teremos muitos convidados, como eu falei para vocês, direcionando um melhor assunto da atualidade, o que a ciência está trazendo de novidade, o que tem de tecnologia ou até mesmo cosmecêuticos, né, que vai agregar aí nos nossos atendimentos, nos nossos tratamentos. Então, aguardem que os próximos episódios vai ser maravilhoso, assim como esse, contando histórias, agregando informações, trazendo aí, como eu falei para vocês, algo que somem na carreira e com certeza vai ter muita dica, né? Vai ter muita informação boa para vocês anotarem aí no caderninho e construir uma carreira consolidada, de sucesso, ter um reconhecimento não só financeiro, mas aquele reconhecimento que a gente ama, que é de boca em boca, sabe? Quando o paciente fala assim, ai, eu fui atendida por fulano e ele foi tão maravilhoso, a gente se enche de orgulho, né? Principalmente quando a pessoa fala assim, ai, eu fui atendida por sua aluna. Ai, gente, eu acho maravilhoso. Então, aguardem. Em breve, esse podcast aqui vai ter outros convidados com muita informação importante. Amor. Valeu, obrigado. Muito obrigada. Nem doeu muito. Ai, que maravilhoso. Muito obrigada, Eu amor. que agradeço o convite, tudo. Foi maravilhoso poder estar aqui com você, com o Rafa também. Quero agradecer ao Rafa que abriu o espaço aqui pra gente. E vocês, quando precisarem gravar,
precisar de um ambiente gostoso, agradável, pode procurar o Rafa. A Jéssica vai estar deixando todo o contato dele exato. nos próximos vídeos aí. Pode procurar, que o lugar é incrível, o profissional é maravilhoso, o acolhimento é perfeito. E eu me senti em casa, de verdade. Eu não tenho esse tipo de costume, né, de gravar. Nunca fiz isso. Exatamente. Câmera. E o Rafa o ambiente do Rafa aqui me deixou super confortável. Que bom, é um lugar lindo, acolhedor, a pessoa dele, nossa, foi incrível, foi bacana, gostei muito. Eu acho que eu até me soltei mais do que eu achava Eu acho que você pode ver nos próximos episódios. Não, eu acho que não. Vamos, gente, vamos torcer pra ele voltar. Comentem aí pra se ele pode voltar mais vezes. Mas, realmente, o Rafa trabalha não só com a parte do vídeo, mas também... Ele é fotógrafo, tudo. Na parte, ele tem uma equipe que cuida da parte da gestão ali, do marketing, né? A empresa dele é maravilhosa, é uma empresa grande, completa. Ele atende noivas também. Ele faz lá o dia... Eu acho que noiva é o xodózinho dele e da esposa. Nossa, você vê a sala de noiva que ele tem. A Jéssica filmou ali. Ele apresentou uma sala pra gente. Vai postar uma sala de noiva que quando a gente for casar na igreja, eu vou alugar essa sala pra você trazer sua mãe. Tá gravando isso, Rafa? Rafa, depois você corta isso, né? Olha... Tá gravado, olha lá, eu vou cobrar. Vocês vão cobrar junto comigo. Mas, verdade. gente, enfim... Papo maravilhoso, né, amor? Novamente, muito obrigada. É uma honra. Sempre é gostoso estar junto com você, te amo. Também te amo, meu amor. E a gente não para por aqui, né? Estaremos de volta em breve aí com novos convidados. Muitas novidades virão. Pode estar acompanhando a gente nas redes sociais. O Instituto Vital Edu, assim vocês acham no Instagram, né? Instituto Vital Edu, onde tem ali as informações sobre palestras, cursos, onde muita coisa aí é gratuita, que você tem fácil acesso, mas tem os cursos ali com outros profissionais, em breve tem um online também. Aqui no podcast a gente vai ter outros convidados que vocês podem estar seguindo aí no YouTube e até mesmo as minhas redes sociais. Na minha rede social eu direciono um pouquinho mais para minha rotina, né? As aulas, a preparação para os próximos campeonatos, né? Então meu Instagram é doutora.jessicaparmesan, tudo junto. doutora.jessicaparmesan, assim como está meu YouTube. Muito obrigada pela companhia, pela atenção de todos vocês. Aguardo vocês no próximo podcast. Aciona aí o sininho, que em breve vai chegar aí um novo podcast, um novo convidado aí. Muito obrigada e até a próxima. Valeu, gente. Brigadão. Valeu. Saúde. Saúde. Plim.